Oi, como eu não tive favoritos esse ano, resolvi então vir aqui falar pra vocês todas as minhas leituras de 2023. Vou fazer um resumo breve de cada livro. Os que tiverem vídeo aqui no canal vou estar deixando aqui no box de descrição e nos cards como vai funcionar. Irei falar em ordem de leitura. Então tem séries que vão estar meio que espaçadas porque eu li em ordens diferentes, mas a série bem provável que ela vai estar ali mais à frente. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, então eu vou tentar ser bem sucinta e vamos rápido aí pro vídeo pra que não enrole mais do que eu acho que já enrolei, né? Iniciei o ano de 2023 terminando de ler Malibu Renasce. Quem segue aqui o canal sabe que eu tenho um projeto de autor do ano, o qual eu escolho um autor e leio todos os livros desse autor. Em 2022, a autora escolhida foi a Taylor Jenkins Reid. E aconteceu o quê? Não li Malibu Renasce, então eu tinha que, né, finalizar esse meu compromisso comigo mesma. Então, eu terminei de ler Malibu Renasce. E o que vai nos contar Malibu Renasce? Malibu Renasce vai ser a história de 4 filhos da família Riva, um cantor famoso ali da década de 70 e 80, casou e teve 4 filhos. E esses 4 filhos são muito famosos ali, cada um na sua área. Um é modelo, um é fotógrafo, um outro é surfista. E eles são muito famosos também por eles sempre fazerem uma festa uma vez ao ano que, assim, abala as estruturas da mídia. Nesse ano, para ser exato, nós vamos ter essa festa e essa festa vai ser o divisor de águas ali para alguns dos filhos do Riva. A gente vai ser dividido aqui entre o passado e o presente. Iremos ter um momento ali de presente para nos localizar. Quando nos localizamos ali na história, a autora irá então nos levar ao passado, nos contar a história ali de como que se deu essa família, como que veio a nascer esses 4 filhos e como que eles desenvolveram. Aí nós vamos para o Bridgertons 4, Os Segredos de Colin Bridgerton. Pra mim, Bridgertons é uma série de livros que eu uso pra não entrar numa ressaca literária. Então sempre quando eu estou sentindo meio que sobrecarregada ou querendo voltar até o pico de leitura, eu leio qualquer livro da Julia Quinn, em específico agora tá sendo os Bridgertons. Se você não conhece a dinâmica, que eu irei falar mais de alguns Bridgertons aqui durante o ano, né? A série Bridgertons vai ser então de 8 livros, porque dentro da família nós temos 8 filhos e cada livro vai ser sobre um irmão. E o 4 vai ser o irmão com C, pra quem não sabe, a família Bridgerton, os pais decidiram dar os nomes dos filhos em ordem alfabética. Fora o primeiro livro, que é com a letra D, que é a Daphne, e o resto vai ser em ordem alfabética. O 4 vai ser a história do Colin. Como é o 4, vai ter um breve spoiler aqui. Nós vamos conhecer então o Colin em específico. A gente ouve falar dele, a gente tem alguns flashes de quem é Colin Bridgerton, a gente entende que ele tá ali naquele limbo de não ser o irmão mais velho, não ter as obrigações de um irmão mais velho, mas também ele não é o irmão mais novo. Ele é um viajante, então ele sai viajando ao redor do mundo, ele sempre tá fora da cidade, sempre tá muito distante da família por conta desse gosto dele de viagem. E chega um momento que, né, dentro da sociedade ali, ele já tá contando os minutos para que ele, né, ele tem que casar. Junto disso, a gente conhece a Penélope, que é apresentada, né, desde o início da série, e a gente conhece alguns segredos, tanto do Colin, tanto da Penélope. Mas, de resto, a gente vai ver como que vai funcionar, então, o casamento do Colin. Quem ele vai casar, como que vai dar o relacionamento dele ali. E eu acho muito legal, porque ele e a sua esposa, eles são perfeitos juntos, porque os dois têm o mesmo gosto para algumas coisas, e os dois se ajudam nesse sentido. Saindo de Bridgertons, eu então fui pra minha releitura do ano, que foi É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tinha lido ele, eu li ele ali, conheci a história, mas no ano de 2023 ia lançar então a sequência. Falei, tem que dar então uma relembrada, pra que tudo esteja bem vívido na minha mente, pra que eu possa ler a sequência. Esse livro vai nos contar a história da Lily Bloom, uma mulher que veio de uma família muito conturbada, uma família muito complicada, e ela vem fugindo, assim, no sentido de que ela não quer viver essa mesma realidade que ela esteve a sua infância inteira. E após a morte do seu pai, que não é uma pessoa muito boa, ela então consegue realizar o seu sonho de floricultura. Junto disso, ela vai conhecer ali a sua melhor amiga, melhor personagem também do livro, e também a sua paixão, que é o Riley Kincaid. A gente descobre então que no decorrer do livro, a gente descobre que o Riley, mesmo que ele é um neurocirurgião, uma pessoa bonita, ele não é uma pessoa muito boa. A Lily acaba
se encontrando na mesma situação em que ela estava fugindo ali de dentro da sua casa. E junto disso a gente vai conhecer então a sua primeira paixão e até hoje não esquecida. Dentro dessa problemática do livro a gente conhece 3 perspectivas muito interessantes. Eu falei sobre esse livro já nesse canal, então vou estar deixando nos cards e no box de descrição, onde que eu falo tudo, tanto desse quanto do segundo. Saindo do É Assim Que Acaba, então eu li o meu primeiro não ficção do ano, que foi esse livro do pastor Pedro Estrela, que se chama Edificando uma Casa para Deus. Esse livro é um livro que eu estou nesse projeto de tentar ler uns livros que estão parados aqui na estante há muito tempo, e esse livro estava ali. Esse livro vai ser então não ficção, e em específico vai ser um livro onde que ele vai estar, então, orientando líderes de igreja. Pra quem não sabe, eu sou cristã e esse livro, então, vai nos falar de uma forma bem rápida e fácil princípios que esse pastor tem e que ele usa dentro do seu ministério. É interessante porque ele vai falar de certos tópicos importantes e pontos interessantes que dentro da igreja, e a gente vê a perspectiva dele. É um livro que, se você é um pastor, é um líder de ministério, é uma pessoa que está dentro da igreja e quer estar lendo livros que falam sobre a igreja, eu acho muito interessante. Eu gosto de pontuar, não é uma novidade, não é uma definição nova de algo, é simplesmente a perspectiva do Pedro Estrela sobre um assunto que é muito discutido hoje em dia dentro das igrejas, que é o discipulado. E aí, gente, nós vamos para o clássico, para a sequência tão esperada por mim, por todos vocês, que é Assim Que Começa, que é a sequência de É Assim Que Acaba. Como eu disse, eu já falei sobre esse livro aqui no canal, vou estar deixando aqui no box de descrição e no card. E assim, esse livro vai dar sequência a É Assim Que Acaba, então se você não leu, vou estar deixando aqui escrito o tempo para você não estar pegando spoiler. Mas esse livro então vai dar sequência exatamente aonde acaba É Assim Que Acaba. Bem redundante parece, mas não é não. A gente então entende que, primeiro, Riley não é uma boa pessoa. A Lily casou com o Riley e já pediu o divórcio e tem uma filha com o Riley. Ela terminou esse casamento por questões de abuso. E a gente conhece o Atlas, sua paixão, e a gente descobre que esse cara, esse lindo, voltou. E eles, então, estão tentando voltar esse relacionamento, o qual eles perceberam que até hoje não foi superado. E assim, é uma coisa que eu falei no vídeo desse livro, e eu vou falar aqui pra deixar bem claro. Esse livro aqui não é algo pra você esperar grandes coisas. Quando eu falo grandes coisas, é ter o mesmo tom que o É Assim Que Acaba, que é um tom bem mais centrado, bem mais pesado. Não estou dizendo que aqui a gente não vai ter esses momentos sérios, terão. Mas o foco, a própria, na sua nota, ela vai dizer, olha, isso aqui, parafraseando, é um fanservice. É pra gente que leu É Assim Que Acaba e quer saber como que vai ficar Atlas, Corrigan e Lily Bloom. É pra gente ter um momento de felicidade, porque o primeiro livro é muito sofrimento no primeiro livro. A felicidade está aqui. Aí nós vamos pra mais um não ficção, que é Kryptonita, do John Bevere. Ele é colocado como vida religiosa e eu acho que é a melhor descrição que tem. Ele vai ter o subtítulo de Como Destruir o que Rouba a Sua Força. Ele vai então colocar Kryptonita como sendo pecado. Aqui durante o livro a gente vai perceber que ele não tá falando somente do pecado em geral, como sendo a Kryptonita, que ele vai discutir um pecado em específico, o qual ele tem observado dentro da geração do século XXI. É um livro que ele vai ser dividido em 4 partes. Dentro de cada parte nós vamos ter 7 liçõezinhas. Quando eu falo lição, não é que você tem que fazer algo, não. Mas esse livro aqui é interessante, como se fosse um breve devocional, onde que você vai durar um mês ali, se você ler uma lição por dia. Eu li esse livro e assim, até hoje, ele tá muito ainda enraizado na minha cabeça, eu acho que não vou conseguir esquecer. Aí, gente, nós vamos então para o Azarão, que é do Marcus Souza. Esse é o autor de A Menina que Roubava Livros. O que dizer sobre o Azarão? Esse livro vai ser uma duologia bem breve. Esse livro vai ser, então, a história do Cameron Wolf. A gente vai conhecer a família dele. Nós vamos ver qual que é a realidade que ele está ali, que é ali classe média baixa, quase beirando baixa. E a gente vai conhecer, então, na perspectiva do Cameron, um menino
torno de 13 a 15 anos, ele vivendo as mudanças hormonais de um adolescente, as mudanças de mentalidade e de perspectiva do mundo em si, de um menino de 15 anos. A gente vai ver tudo isso nesse livro e de uma forma bem rápida, tá? Porque os capítulos são bem pequenos. É uma loucura muito grande porque aparenta que esse livro vai focar mais no psicológico do personagem, no modo de pensar dele, no modo dele ver as coisas. Eu vou ser sincero, eu ainda não entendi realmente a essência, mas as discussões, coisas que são ditas aqui, você se familiariza porque você foi um adolescente um dia, entendeu? Essa familiaridade faz a gente dar continuidade ao livro, e por ser pequeno também, logo depois já peguei a sequência, que é o Bom de Briga. O segundo, o que acontece? A gente entende então que ele tem uma família. Essa família dele é composta dele e mais 2 irmãos mais velhos. Esse irmão mais velho que ele tem não é um irmão tão mais velho do que ele. Vamos supor que ele tem 15 e o irmão dele tem 18. Mas não estão tão distantes em idade, mas como ver o universo, eles estão distantes em certas formas. Então a gente vai ver nesse livro aqui o Cameron tendo um momento diferente com o seu irmão e ele vivendo uma experiência diferente com o seu irmão Rubens. Chama Bom de Briga porque através dessa relação com o irmão, eles vendo a realidade da família, que precisam de dinheiro e que eles querem ser alguém, eles decidem então entrar nas lutas clandestinas ali que eles conheceram. Eles acabam se tornando então esses bons lutadores, principalmente o irmão dele. E ele começa então aqui, ele tem aquela fase do jovem adulto em que ele começa a ver o mundo então como um lugar hostil para ele que é novo e pro irmão que tá iniciando a luta ali diária, mas ao mesmo tempo que é um lugar cheio de oportunidades, mas que pra ele, na realidade que ele vive, não são tão fáceis, mas que ele quer tentar. Aí, gente, nós vamos para o Iluminado, maravilhoso, digníssimo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou estar deixando nos cards e no box de descrição. O Iluminado, nós iremos então conhecer a família Torrance, especificamente o Danny, que é um menino de 5, 6 anos, só que essa criança em específico, ela não é uma criança normal. O Danny sabe que ele tem algo diferente, ele prevê futuro, ele tem um amigo que sempre quando algo ruim está para acontecer, ele aparece e o ajuda, ele tem sonhos estranhos, então ele sabe que ele tem algo diferente, mas ele não sabe o que é. Em específico, seu pai, ele é um alcoólatra e por conta desse vício dele, ele acaba sendo demitido do seu trabalho como professor e ele então tem que correr atrás para poder então sustentar sua esposa e seu filho. Com isso, ele acha um trabalho ali no hotel Overlook, que é ali assim, numa montanha, numa corrente de montanhas. Então ele vai trabalhar ali como zelador, ele vai levar sua família para ficar ali, já que ele vai ser zelador durante o período de inverno, que é um período onde que aquele hotel fica isolado. Mas ao mesmo tempo a gente vai entender que o Hotel Overlook, ele está contratando um novo funcionário porque o antigo que fez esse mesmo trabalho que o pai do Danny vai fazer, teve uma crise em que ele matou a sua família e se matou no final. Com isso a gente vai iniciando a história, a gente vai conhecendo a história do Hotel Overlook, a gente vai vendo que tem algo estranho nesse hotel e o Danny, ele recebe mensagens desse amigo, sonhos, falando para que ele não fosse, que ele não ficasse ali, que seria muito perigoso. Acaba que ele fica e ali a gente começa a ver como que é descer uma ladeira de Ferrari, sem freio. E aí, gente, nós damos início então à autora do ano de 2023, que foi a Leigh Bardugo, iniciando aqui então com o primeiro da trilogia principal, que é Sombra e Ossos. Eu fiz o vídeo no canal já falando o resumo dessa autora, vou deixar no box de descrição todos os vídeos que eu já fiz dessa autora. E assim, esse livro, se não fosse o universo, eu não dava continuidade. Esse livro vai nos contar a história da Alina Starkov e do Mal. A Alina, ela até o momento que a gente inicia a história, ela é uma menina órfã, que ela é cartógrafa do primeiro exército de Ravka. Nesse país chamado Ravka, temos 2 exércitos, que é o primeiro, que é onde a Alina e o Mal estão, e nós temos o segundo exército, que é composto exclusivamente de Grishas. O que são Grishas? Como eu sempre uso essa definição, vou estar colocando aqui pra vocês também, que são tipo uns avatares, sabe? Uns airbenders, earthbenders. Então, essa é a definição que eu sempre uso e eu vou sempre usar, porque eu acho que a essência é essa mesmo. A gente vai conhecer esses 2 amigos em um determinado momento, realizando o sonho deles 2 de atravessar a dobra, que é ali... Quando fala dobra, é como se fosse um perímetro muito grande do país, que
é sombra, que você não vê nada e dentro dessa sombra tem criaturas que simplesmente acabam, matam as pessoas. Então atravessar a dobra e chegar do outro lado com vida é algo muito difícil, é algo possível, mas tem que ser feito por especialistas. Eles do exército então vão realizar esse sonho. Nesse momento da travessia, a Aline então descobre que ela não é simplesmente uma órfã qualquer, ela também é Grisha. Ela não é simplesmente uma Grisha qualquer, ela é a Grisha do Sol, a qual todos esperavam, e é depositado sobre ela então a salvação de Ravnica para a destruição da dobra. E com isso a gente vai conhecer outros personagens, a gente vai conhecer o universo. Como eu disse, o universo eu acho maravilhoso, mas esse livro em específico, os personagens, como eles são desenvolvidos, não me chama a atenção. Aí nós vamos para então Trono de Vidro, que foi o livro que eu li logo depois de Sombra e Ossos. Para ser mais exato, Trono de Vidro eu terminei depois de Sombra e Ossos, mas eu já tava tipo assim, há uns 2, 3 meses lendo. E assim, o que vai nos contar Trono de Vidro? Trono de Vidro vai nos contar a história da Celina, que é uma menina que tem 18 anos, mas ela não é uma menina qualquer. Ela é simplesmente a melhor assassina de Devoir. A gente então conhece essa assassina, só que no momento que a gente conhece ela, a gente entende que ela já está presa. Ela está nas piores prisões ali daquele país. E ela então, ela faz um acordo para que ela possa então talvez ser livre em algum momento da sua vida. Ela então é contratada pelo rei, mais específica pelo filho do rei, para ser então a sua assassina num jogo de assassinos. Nesse jogo de assassinos, e eles vão então ter que lutar até a morte para até um sobreviver. Que esse vencedor, esse campeão, será então representante do país ali. Esse representante, ele vai ser realmente o assassino oficial. E ele então vai ter que trabalhar durante um período, e após esse trabalho pro rei, ele poderá então ter a sua liberdade. Então ela, com esse acordo, com esse objetivo, a gente vai conhecer a Celina. É um livro muito interessante, é um livro legal. O cliffhanger do final pro segundo livro é muito interessante. E aí, seguindo, né, dei sequência então a leitura do último livro da autora do ano de 2022, porque sim, eu enrolei, que foi Carrie Soto Está de Volta, que foi o último livro dela lançado até agora. Sabe a dinâmica de Malibu Renasce? Vai ser quase a mesma coisa, só que não vai ser a história da família River, vai ser da Carrie Soto, que ela é uma tenista muito famosa. Ela conquistou tudo que ela tinha que conquistar e ela se aposenta. Quando ela se aposenta, então, chega um momento que ela está vendo ali, né, seguindo os futuras tenistas, ela percebe que tem uma tenista em específico que está, então, alcançando ela nas conquistas e talvez deixe ela para trás. E ela não gosta disso. Ela tem que ir contra, ela não é a favor. Então nós iremos conhecer aqui Carrie Soto. Conheceremos a história dela até ela se tornar essa tenista muito famosa e muito requisitada. Logo depois que a gente conhece a história dela, a gente então vê essa fase dela de retornar às quadras com mais de 30 anos. É interessante? É interessante. Mas não vai mudar a sua vida se você não ler ou se você ler, entendeu? Aí, gente, eu li o segundo livro do Stephen King no ano, o qual eu não vou estar mostrando aqui a respeito da opinião do autor, só vou estar falando que eu li ele, e é isso. Se você pesquisar qual livro é, aí está sobre você essa responsabilidade, tá entendendo? Aí nós vamos para a segunda chance. Eu acho que essa tradução desse título foi muito legal, mas eu gosto muito do nome em inglês, que é Reminders of Him. Esse livro vai ser da Colleen Hoover, que foi o último, assim, lançado até o momento. Foi lançado em 2023 também. Nós vamos, então, conhecer a história da Kenna Rowan. Ela é uma mulher de poucos anos, 20 e poucos anos, saindo da prisão. Ela acabou de cumprir seus anos ali na prisão por uma acusação de assassinato. E ela, então, vai voltar para sua cidade, para a cidade onde que ela estava, onde correu o acidente, porque ela tem uma filha a qual ela não pôde ter contato por conta da prisão. Então, quando ela ganhou o bebê e a guarda passou para os avós paternos da menina. E ela vai atrás desse objetivo, que é conseguir a guarda da sua filha novamente e poder viver a sua vida. Porque o assassinato que ela foi acusada foi, na verdade, um acidente do amor da sua vida ali, que é o pai da filha dela, que veio a falecer. E ela então vai se reentregando socialmente, buscando alternativas para poder estar
entrando em contato com a sua filha. Ela vai então conhecer uma pessoa em específico que se chama Ledger, que ele nada mais é do que um amigo, o melhor amigo desse seu ex-namorado e paixão. A gente vai então descobrir esse novo lado dela, ela vai descobrir esse novo lado dela, ao mesmo tempo que a gente vai ter aquela discussão muito latente em perdão, assim, a segunda chance ali é a questão de perdão, os pais que perderam o filho, os amigos que perderam o amigo, mas ela também em si, porque ela tá muito envolvida com o acidente em si, então ela se perdoar e ela com isso conseguir dar sequência à sua vida. É um livro lindo, é um livro sofrido. Por quê? Porque é Colleen Hoover. Colleen Hoover, se não tiver sofrimento, não é Colleen Hoover, tá entendendo? E aí, nós damos sequência, então, pra a série, a trilogia principal da autora do ano de 2023, que foi dando sequência com Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. E assim, por que eu já estou falando dos dois? Porque como é sequência, não tem, assim, uma discussão muito aprofundada pra ser dita. Eu fiz o vídeo dessa trilogia aqui, vou estar deixando aqui nos cards, né, no box de descrição. A gente entende, então, que no primeiro livro, como ela é uma Grisha, ela tem ali uma profecia, etc. Ela vai então ali dentro daqueles livros ali, ela descobre que o Grisha, ele tem que usar um amplificador. Esse amplificador, como o nome diz, é um amplificador. Ele amplia os poderes do Grisha. Então, o Grisha sozinho, ele não tem força suficiente, capacidade suficiente para fazer grandes coisas. Mas com o amplificador, ele consegue então ter um alcance maior. E ela então vai atrás, ela conhece então que existe 3 amplificadores, que são conhecidos como amplificadores de Morozova, e ela vai atrás desses amplificadores nesses 3 livros, para poder então destruir aquela dobra junto com o inimigo da história principal. E o que me fez gostar assim da história foi o universo, porque o universo me entreteu muito, o universo eu gostei muito. E aí a gente entra na fase boa do universo Grisha, Six of Crows, que é também da autora do ano passado, que é então no mesmo universo que Sombra e Ossos, é o mesmo universo, só que esse livro em específico a gente vai ter história em outro país, que é Cash, em específico numa cidade chamada Ketterdam. A gente vai conhecer o Cass. Ele é um cara famoso ali nas ruas de Ketterdam. Ele é um líder de gangue ali de Ketterdam. Ele tem os seus objetivos particulares de vingança, mas também tem seus objetivos particulares ali como líder da gangue. Com isso, não vou entrar em muitos detalhes, mas chega uma proposta para ele ir atrás de uma pessoa em específica, um prisioneiro que está numa das mais seguras prisões de todo o universo Grisha, que também em outro país ali, que é o país de Firda. E é proposto o quê? Você pode levar uma equipe, você vai ganhar tantos milhões de Krugs, que é a moeda ali daquele universo, por objetivos de vingança, objetivos particulares e demais causas. Ele vai fazer essa empreitada e ele vai chamar 6 pessoas que serão de sua confiança. Junto disso, a gente vai ter, assim, diversas outras camadas sendo criadas aqui para ampliar o universo Grisha. E aí nós vamos então para o segundo da duologia, a sequência de Six of Crows, que é Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. Vai dar continuidade ao Six of Crows, como eles ficaram depois da sua empreitada. Deu certo, tá todo mundo bem, né? Porque a gente tem que ver, né? Se sobreviveu todo mundo. O problema final é um problema que vai puxar todas as discussões feitas e construídas durante a duologia, que estão mais relacionadas ao universo Grisha e não somente a esse grupo de 6 pessoas que são os principais. Se você já viu a série, o Six of Crows está lá. Em questão de cronologia, tá totalmente errado? Tá, mas eles estão na série. Se a produção decidiu, tá decidido. Depois dessa era um pouco ali Grishaverse, a altura do ano, a gente dá aquela breve descansada. Nós vamos para mais um não ficção também ali evangélico, direcionado para lideranças, que se chama Para que a Visão Não Se Perca, a Paixão Não Se Esfrie e o Mover Não Se Pare. É um livro que aqui ele mesmo fala: derramaremos o nosso coração, nossa visão, nossos valores, nossa estrutura, nosso modo de ser igreja. A Igreja do Pedro e Sela, aquele primeiro livro que eu mostrei como não ficção, ele então vai trazer aqui a sua estrutura de ministérios, de como que funciona o ministério pastoral, o ministério de criança, o ministério de jovens, como que funciona a sua estrutura, como que ele se estruturou. E aqui ele se estruturou com discipulados, com células. Não é algo novo, como eu disse,
mas é muito interessante você pegar essa perspectiva. Então, assim, eu gostei, vai te fazer pensar em muitas coisas, até mesmo como somente membro. E aí nós vamos também, com a mesma dinâmica do livro do Pedro Estrela, nós vamos para outro autor, que é o pastor Wesley Soares do Nascimento, que é um pastor que eu tive a oportunidade de estar sendo liderada por ele, por conta de um projeto que ele iniciou também, acredito, dentro ali da minha igreja, mas também ele conseguiu implantar e acredito estar colhendo os frutos dessa implantação. Foi ali na Igreja Metodista Central de Juiz de Fora, e ele criou este livro, que vai ser chamado de 3 estações, e essas 3 estações são discipulado, desenvolvimento e pertencimento. E ele vai então destrinchar aqui como ele faz isso e por que cada uma dessas estações são importantes para a estrutura da sua igreja. É um pastor que tem um ministério já há mais de 20 anos. É muito interessante, mas igual eu sempre estou falando, não é algo novo, não é uma novidade. É algo que já é discutido. Se você está dentro da igreja, você não vai ver assim aquele impacto por ser uma novidade. Não, porque você está vivendo aquilo ali. Mas você vai ver a perspectiva de um ministério que tem dado certo, tem frutificado, ok? E aí, nós vamos então para uma outra duologia, a última duologia até hoje lançada do Grishaverse aqui, da autora do ano passado, que foi King of Scars, Trono de Ouro e Cinzas. Esse livro vai ser, então, específico sobre um personagem que a gente conhece ele lá na primeira trilogia da série. E a gente vai, então, andar alguns anos mais à frente, depois de Six of Crows, depois de tudo. Nós vamos ver como que está, então, o país de Ravka, já que o personagem principal aqui, em específico, vai ser o Rei de Ravka. É um livro que nós vamos ali saber como que o Reino de Ravka está, como que as discussões feitas ali dentro de Six of Crows e as consequências causadas, que são resultados de problemas ali do primeira trilogia, aqui vai estar, tipo assim, depois da guerra do Sombriossos tá desse jeito, depois de Six of Crows nós estamos assim, e junto disso tá o presente rolando. Vou estar deixando aqui no box de descrição um vídeo sobre essa trilogia, onde que eu explico mais detalhadamente. Mas nós iremos ver essa série, esse personagem, esse Nikolai, focando a gente ali no Reino de Ravka novamente. Junto disso, nós vamos ter uma outra personagem focando em outra nação, mas tudo direcionado a uma guerra que está a ser iniciada entre Ravka e Fjerda. É um livro maravilhoso, eu gosto muito. Isso aqui é tipo que conexão, continuidade de todos os outros livros da autora. Então, para você entender esse livro, você tem que ler os outros, ok? E aí, com esse tanto de livro lido, tinha que dar aquela descansada mental, então eu fui ali ler o meu famoso Bridgerton. Li então o meu quinto Bridgerton, que é então da irmã Heloise, que é para Sir Philip com amor. A irmã Heloise, que é aquela mulher que dentro da sociedade onde que ela vive, a mulher não tem valor. Mulher, ela é feita somente para casar e ter filhos e cuidar da sua família. A Heloise é uma menina que gosta de ler, é uma menina que gosta de estudar. Ela é curiosa, então ela está sempre perguntando, sempre questionando. Chega um momento que ela tá ficando pra titia, né? Ela já tá ali com seus 28 anos e dentro dessa sociedade, pra ela já deu, não tem mais, ela não tá mais na idade pra poder até mesmo ir pros eventos à procura de um pretendente. E os pretendentes que aparecem por conta da idade dela também não são aquelas coisas. Ela também tem uma perspectiva de amor muito da literatura, dos livros que ela leu. O que acontece? Ela tem essa prima dela acaba falecendo, ela entra em contato com o marido, né, pra dar os pêsames. E com isso ela inicia então um diálogo entre ele e ela. Então, através desse diálogo acontece certas coisas que ela então entende que ela pode ter uma chance com essa pessoa. Então ela do nada decide então ir até a casa desse cara. Então ela arruma as coisas dela, sai sem avisar pra ninguém e vai pra casa desse Sr. Felipe. E ali a gente vai ver no livro, então, como vai dar esse encontro inesperado e aleatório de Heloise Bridgerton com o Sr. Felipe. Eu gostei muito, achei lindo, maravilhoso. Eu gosto muito desses clichêsão, assim. E aí a gente vai, então, para a sequência de Kings of Scars, que é Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite, que vai ser, então, a sequência da duologia. Você vê a capa? Esse livro, então, nós vamos ter o foco mais ali na segunda personagem principal ali, que a gente vai descobrir que vai ser a Nina. Ela é uma Grisha que é espiã, que ela é apresentada lá em Six of Crows. Ela é um dos Crows. Ela volta pro exército Grisha e chegando lá ela se torna então uma espiã ali no país de Fjerda, já que ela está familiarizada com os costumes. Ela vai estar
infiltrada ali dentro da cúpula de Fjerda. Aleatoriamente ela encontra uma pessoa certa que acaba colocando ela no lugar certo e ela acaba sendo uma peça-chave para toda a guerra que irá acontecer entre Ravka e Fjerda. Então, assim, como não tem como eu explicar, já que isso aqui são discussões que são iniciadas ali no Six of Crows, olha, é um livro muito bom, é um livro que eu acho que, assim, esse segundo livro, ele tem a crise do segundo livro, que é, tipo, dar uma breve desacelerada, mas a desacelerada dele não é desnecessária, porque tem problemas que não são resolvidos no punho, são resolvidos no sentar e conversar e raciocinar um pouco. E aqui a gente vai ter muito disso, sem contar que é um preparo para uma futura guerra. Vemos como que estão os personagens das antigas duologias e trilogias do universo. Então, assim, esse livro em específico vai acontecer uns 3 anos depois da primeira trilogia. Finalizando, né, gente, a gente volta pra ali aquela possível, porque vai chegando final de semestre, final de ano, faculdade, logo o caos psicológico tá afetado, tá abalado, a gente tem que dar uma descansada na mente, volta ali pra minha pílula chamada Bridgerton's Julia Quinn. Então eu leio o 6º livro, que é O Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca. Esse livro, a gente vai então conhecer a história da Francesca. Por quê? Durante os livros dos Bridgertons, a gente vai então ouvindo como estão os outros irmãos. E durante as leituras, até o livro da Francesca, a gente sabe que a Francesca, ela casou, ela estava tendo um casamento muito bonito, ela estava tentando ter filhos e acontece que num momento o marido dela vem a falecer. E a gente sabe, dentro da sociedade ali que eles vivem, tem aqueles 2 âmbitos. Você tem a menina jovem que ela tem que casar, ela tem ali o compromisso dela que ela tem que casar. E agora a gente vai conhecer esse outro lado que é viúvo. A Francesca, ela vai viver essa crise dela ser uma menina jovem, que vai ver seus irmãos casando e ela já casou e perdeu seu marido. Junto disso, a gente vai descobrir que a Francesca, ela é muito amiga de um primo do marido dela. E esse primo do marido dela, que também é um fanfarrão aí, ele gosta muito dela. Só que como ele é primo do marido, ele também não se sente, né, falando assim, não vou mexer com a esposa do meu primo. Só que aí a gente vai entrar nessa discussão, né, gente, se é viável, é interessante, é eticamente, moralmente interessante, junto que a gente vê uma mulher vivendo como viúva e ela tendo que administrar essa nova fase da vida dela, já que ela cumpriu com o papel dela na sociedade, que era casar, e agora ela não tem mais nada a cumprir, já que como ela perdeu o marido, ela não pode ter filhos. E aí, gente, a gente finaliza o ano. Pra ser mais exato, eu finalizei o ano no início desse ano, porque foi difícil finalizar esse último livro que eu li, que foi um livro que eu fiz pra desencalhar, que foi aqui Apaixonados. É um livro de contos com, se eu não me engano, 3 contos com os personagens da série Fallen. Eu já fiz um vídeo no canal, vou estar deixando aqui no box de descrição e nos cards também. E assim, esse livro não vai ser aquela coisa. Esse livro vai ser um momento que vai acontecer dentro da série Fallen, mais específico, terceiro livro, em que, pra ser mais específico, bem que um corte ali, e ela vai nos contar ali 3 histórias, porque vão ser 3 perspectivas diferentes dentro do mesmo dia, do mesmo momento. E é isso. Esse é o resumo desse livro. Não é um livro bom, eu tive que ouvir o audiobook pra poder, assim, o audiobook ainda por cima na velocidade 2,5. Não é um livro que você vai falar assim, nossa, ainda bem que eu li porque estava faltando. Se você não lê, lê a série que é melhor, eu prefiro que você leia a série. Não deu certo mesmo. Pra mim não funcionou, não vou forçar a barra pra gostar também não. Falei, pra que eu tô lendo? Mas como eu tava aqui, como eu tinha que, né, tirar aqui, desencalhei pra falar aqui pra que eu desencalhei, porque eu acho que não precisava gastar essa energia. E é isso, gente. Esses foram os meus livros de 2023. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo desse canal.